Você já percebeu como existem mulheres que parecem exercer uma influência magnética sobre os homens ao seu redor, enquanto outras vivem uma batalha constante para serem levadas a sério? Não estamos falando de manipulação ou jogos de sedução. Estamos falando de algo muito mais profundo, que acontece nas camadas invisíveis da psique humana. Sou Andrea Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje, quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Ao longo de toda essa trajetória, descobri padrões universais que explicam por que certas presenças femininas despertam respeito genuíno, enquanto outras, sendo igualmente valiosas, acabam presas em dinâmicas de desvalorização. O que mais me fascina nessa constatação é o seguinte: isso não tem absolutamente nada a ver com aparência física, status social ou o quanto você se esforça para agradar. Na verdade, quanto mais uma mulher tenta forçar a admiração através de esforços externos, mais ela se afasta do tipo de energia que naturalmente comanda reconhecimento. Ao estudar a psique humana, compreendi que ela funciona através de padrões profundos e estruturas inconscientes que moldam a forma como percebemos e reagimos aos outros. Quando falamos de respeito entre homens e mulheres, estamos lidando com dinâmicas ancestrais que vão muito além da lógica consciente. Existe uma dança inconsciente acontecendo o tempo todo, onde energias psíquicas se encontram, se repelem ou se harmonizam. O problema é que a maioria das pessoas vive completamente adormecida para essas dimensões internas, reagindo mecanicamente aos condicionamentos sociais, sem perceber que o verdadeiro poder está em compreender e integrar as forças ocultas da própria psique. Deixa eu te contar uma situação que talvez você conheça de perto. Uma mulher encontra um homem que desperta seu interesse, alguém que parece diferente dos demais. No início, existe uma troca intensa de energia, conversas profundas, uma sensação de conexão especial. Mas com o passar das semanas, ela começa a notar mudanças sutis. As mensagens demoram mais para serem respondidas. Os planos ficam vagos. O entusiasmo inicial parece evaporar como névoa ao sol da manhã. E então começa o tormento interno. Ela se questiona o que fez de errado, onde deixou de ser suficiente, como pode recuperar aquela intensidade do começo. Sem perceber, ela entra numa espiral de tentativas de reconquistar algo que parecia estar ali, mas que agora escorrega por entre os dedos. Aumenta a disponibilidade, demonstra ainda mais compreensão, tenta ser a mulher perfeita que acredita que ele deseja. E quanto mais ela faz isso, mais ele se distancia, como se houvesse uma lei invisível operando que ela simplesmente não consegue decifrar. O que está acontecendo aqui não é um problema de estratégia ou de comportamento superficial. É uma questão muito mais complexa, que envolve a estrutura psíquica e as projeções inconscientes que acontecem entre o masculino e o feminino. Em décadas de prática clínica e pesquisa, aprendi que todo homem carrega dentro de si uma imagem arquetípica do feminino, construída ao longo de sua história emocional. Essa imagem funciona como um filtro através do qual ele percebe e se relaciona com as mulheres reais em sua vida. Quando um homem encontra uma mulher que ressoa com aspectos profundos e integrados dessa imagem interna, ele sente uma atração que vai muito além do físico ou do racional. Essa mulher desperta nele camadas de admiração e respeito que ele mesmo não consegue explicar completamente. Ela simplesmente tem algo que o toca num lugar profundo da alma. Mas aqui está o grande segredo que poucas pessoas compreendem. Essa ressonância psíquica profunda não acontece quando uma mulher está tentando se encaixar numa expectativa externa, e não acontece quando ela está fragmentada internamente,
vivendo apenas a partir de uma persona social construída para agradar. Essa ressonância responde à totalidade, à autenticidade psíquica, à presença de uma mulher que habita plenamente sua própria psique, sem negar nenhum de seus aspectos. Isso nos leva diretamente às duas atitudes fundamentais que identifiquei ao longo de décadas de observação clínica como essenciais para que uma mulher seja profundamente respeitada por um homem. Duas atitudes que não podem ser fingidas ou imitadas superficialmente, porque elas precisam ser vividas a partir do próprio centro da personalidade. A primeira dessas atitudes tem a ver com o que chamo de integração da sombra. A sombra representa todos os aspectos de nós mesmos que rejeitamos, negamos ou suprimimos, porque não se encaixam na imagem que queremos projetar para o mundo. São nossas imperfeições, nossos impulsos considerados inaceitáveis, nossa raiva, nosso egoísmo, nossa sexualidade crua, nosso poder bruto. A sociedade ensina as mulheres desde muito cedo a reprimir grande parte de sua natureza verdadeira. Seja sempre doce, sempre compreensiva, sempre disponível, sempre gentil, nunca demonstre raiva, nunca seja egoísta, nunca imponha seus limites de forma abrupta. E o que acontece? A mulher aprende a viver apenas através de uma máscara socialmente aceita, enquanto tudo que é selvagem, poderoso e visceralmente verdadeiro fica enterrado nas profundezas do inconsciente. Essa repressão não elimina esses aspectos, apenas os torna invisíveis para a consciência. E aqui está algo que observo repetidamente em minha prática. Aquilo que negamos em nós mesmos se projeta no mundo externo e nos controla de formas que não percebemos. Uma mulher que não integrou sua própria sombra vive constantemente com medo de desagradar, de ser rejeitada, de não ser boa o suficiente. Ela se torna refém das opiniões alheias porque não teve coragem de olhar para suas próprias profundezas e fazer as pazes com sua totalidade humana. E os homens sentem isso, mesmo que inconscientemente. Eles percebem quando estão diante de uma mulher fragmentada, que vive apenas parte de si mesma, que está constantemente se policiando e reprimindo aspectos essenciais de sua natureza. Uma mulher que iniciou o processo de integração da sombra tem uma presença completamente diferente. Ela não é mais bidimensional, ela é tridimensional, cheia de profundidade e mistério. Ela pode ser doce, mas também pode ser feroz quando necessário. Ela pode ser empática, mas não às custas de sua própria integridade. Ela conhece seus limites porque olhou para seu próprio lado escuro e entendeu que ter raiva, ter desejos próprios, ter vontade de se priorizar não a torna uma pessoa má. Torna ela uma pessoa inteira. E essa totalidade psíquica é absolutamente magnética para o inconsciente masculino. Um homem diante de uma mulher integrada sente que está na presença de algo real, não de uma performance social. Ele não consegue manipulá-la facilmente, porque ela não está mais tentando ser a garota perfeita do roteiro social. Ela simplesmente é, em toda a sua complexidade humana. Quando me aprofundo nesses processos, percebo que o caminho de individuação, o processo de nos tornarmos quem realmente somos, exige uma coragem brutal de olhar para tudo aquilo que preferíamos ignorar em nós mesmos. Quando uma mulher faz esse trabalho interno profundo, quando ela para de fugir de suas próprias contradições e abraça a sua natureza completa, ela emana uma energia que não pode ser falsificada. Os homens sentem que essa mulher não vai entrar em colapso se eles não aprovarem cada uma de suas decisões. Sentem que ela não vai perder sua essência tentando se moldar às expectativas deles. E, ironicamente, é exatamente essa independência psíquica que desperta o respeito mais profundo, porque o respeito masculino não vem do medo de perder alguém que está desesperada para ficar, mas da percepção de estar diante de uma psique madura que habita plenamente sua própria existência.
Vou ser ainda mais específica sobre como isso se manifesta no dia a dia dos relacionamentos. Uma mulher que integrou sua sombra não tem pavor de expressar incômodo quando algo a desagrada. Ela não acumula ressentimentos silenciosos, rezando para que o outro adivinhe seu desconforto. Quando algo atravessa seus limites, ela comunica isso com clareza e firmeza, sem agressividade, mas também sem aquela gentileza exagerada, que na verdade é medo disfarçado. Ela não precisa gritar ou fazer drama, porque sua comunicação vem de um lugar centrado em seu próprio self, e os homens reconhecem essa energia imediatamente. Eles entendem, mesmo que inconscientemente, que com essa mulher as regras são diferentes. Não é que ela seja inflexível ou difícil, é que ela tem uma relação madura consigo mesma, e isso estabelece naturalmente um campo de respeito mútuo. A segunda atitude fundamental que identifiquei envolve aquilo que chamo de conexão com o self, o centro da totalidade psíquica. O self é diferente do ego. O ego é a parte consciente e superficial da personalidade, a máscara social que construímos. O self é muito mais amplo, é o núcleo profundo onde reside nossa verdadeira natureza, nossa sabedoria interna, nossa conexão com algo maior do que a pequena narrativa pessoal que contamos sobre nós mesmas. Uma mulher conectada com seu self não vive buscando validação externa para saber quem ela é ou quanto ela vale. Ela tem uma bússola interna que a guia, mesmo quando o mundo externo está caótico ou quando as opiniões dos outros são conflitantes. Essa conexão com o self se manifesta como uma serenidade profunda que não depende das circunstâncias externas. Não é passividade ou resignação, mas sim uma compreensão visceral de que sua essência permanece intacta, independentemente do que acontece ao seu redor. Quando um homem está diante de uma mulher assim, ele sente que está na presença de algo sólido, enraizado, confiável, num nível muito mais profundo do que palavras ou promessas. Ela não vai se desintegrar se ele estiver num dia ruim. Ela não vai criar tempestades emocionais para testar se ele ainda se importa. Ela simplesmente habita seu próprio centro com uma dignidade tranquila que comanda respeito automático. Hoje em dia, a maioria das pessoas nunca passa por esse processo de morte e renascimento psicológico. Elas permanecem identificadas apenas com o ego superficial, reagindo mecanicamente aos estímulos externos, sempre precisando de aprovação e validação de fora para se sentirem inteiras. Mas quando uma mulher embarca nessa jornada interior, quando ela mergulha nas profundezas de sua própria psique e emerge com uma compreensão renovada de quem ela realmente é, algo fundamental muda em sua presença. Ela não está mais perdida no jogo de espelhos das expectativas sociais. Ela encontrou sua própria voz interna e agora vive a partir desse lugar de autenticidade. É importante entender que essa conexão com o self não significa ser perfeita ou ter todas as respostas. Significa ter uma relação honesta e madura com sua própria humanidade. Significa reconhecer suas limitações sem desmoronar. Significa cometer erros sem perder seu centro. Significa sentir dor e vulnerabilidade sem se fragmentar. Os homens respeitam profundamente essa força silenciosa que não vem de nunca cair, mas de sempre saber como se levantar de novo, porque existe um chão interno sólido sob os pés. Se essas reflexões estão tocando algo dentro de você e você sente que quer ir mais fundo nessa jornada comigo, quero te convidar para fazer parte do meu canal de membros aqui no YouTube. Lá, compartilho conteúdos mais aprofundados, reflexões da minha prática clínica e um espaço de trocas genuínas com pessoas que, assim como você, estão comprometidas com o autoconhecimento verdadeiro. Acesse o botão de membros abaixo e venha caminhar comigo de forma ainda mais próxima. Agora vamos explorar como essas duas atitudes se entrelaçam e criam uma alquimia psicológica que transforma completamente a dinâmica entre masculino e feminino.
Ao longo de toda a minha trajetória de estudo e observação clínica, percebi que a psique funciona através de polaridades que precisam ser integradas, não através da repressão de um lado em favor do outro. Quando falamos de uma mulher que integrou sua sombra e está conectada com seu self, estamos falando de alguém que transcendeu a dualidade superficial entre ser dura ou ser doce, entre ser independente ou ser relacional. Ela habita um espaço paradoxal onde consegue ser simultaneamente forte e vulnerável, assertiva e receptiva, autônoma e conectada. E é exatamente essa capacidade de conter opostos que o inconsciente masculino reconhece como maturidade genuína. Pense na diferença entre uma mulher que diz não por medo de ser usada e uma mulher que diz não porque está honrando sua própria verdade interna. A primeira está reagindo defensivamente, ainda presa na dinâmica de poder e proteção. A segunda está agindo a partir de um lugar de integridade, não contra o outro, mas a favor de si mesma. Essa diferença sutil é captada imediatamente pelo inconsciente masculino. Um homem pode até conseguir manipular a primeira mulher, encontrando os botões certos para pressionar, mas diante da segunda, ele se vê completamente desarmado porque não há jogos psicológicos acontecendo. Há apenas uma presença autêntica, estabelecendo limites naturais a partir de um lugar de autoconhecimento profundo. Há algo que observo com frequência nos relacionamentos e que é fundamental compreender: o fenômeno das projeções inconscientes. Projeção é quando colocamos no outro aspectos de nós mesmos que não reconhecemos ou não integramos. Muitas mulheres projetam nos homens a responsabilidade por sua própria felicidade, por seu senso de valor, por sua sensação de completude. Elas esperam que o outro preencha vazios internos que só podem ser preenchidos através do trabalho psicológico pessoal. Quando uma mulher recolhe suas projeções e assume responsabilidade por sua própria totalidade psíquica, ela automaticamente eleva o nível de consciência da relação inteira. Ela para de culpar, de esperar, de exigir que o outro seja algo que ele não é. E nesse espaço de maturidade psicológica, o respeito floresce naturalmente como consequência inevitável. Outra dimensão fascinante que observei ao longo dos anos é que quando estamos alinhadas com o nosso self profundo, começamos a atrair experiências e pessoas que ressoam com nossa verdadeira frequência psíquica. Uma mulher que fez o trabalho de integração da sombra e de conexão com seu núcleo essencial, naturalmente vai começar a atrair homens que também estão num caminho de desenvolvimento psicológico. Não porque ela esteja aplicando alguma técnica ou seguindo estratégias de relacionamento, mas porque sua energia interna mudou e a vida responde de acordo. Os homens imaturos simplesmente param de aparecer. Ou, quando aparecem, ela os reconhece imediatamente e não perde tempo nem energia com dinâmicas que não servem mais à sua evolução. É fundamental compreender que esse caminho não é sobre se tornar invulnerável ou blindada emocionalmente. Pelo contrário, uma mulher verdadeiramente integrada é profundamente capaz de intimidade e de vulnerabilidade genuína. A diferença é que sua vulnerabilidade não vem de um lugar de carência ou fragmentação, mas de um lugar de força e escolha consciente. Ela pode se abrir completamente porque confia em sua própria capacidade de se cuidar e se recompor. Se necessário, ela pode amar profundamente, sem perder a si mesma no processo. E essa capacidade de mergulhar na intimidade sem se dissolver nela é algo que os homens raramente encontram e profundamente valorizam quando encontram. O processo de nos tornarmos plenamente quem somos é a aventura mais importante da vida humana. Para as mulheres especificamente, isso significa desaprender muitos condicionamentos culturais sobre o que é ser feminina, sobre o que é ser aceitável, sobre o que é ser amável. Significa ter a coragem de desapontar expectativas alheias em nome de permanecer fiel à própria verdade.
Significa suportar períodos de solidão quando necessário, ao invés de se comprometer por medo de ficar sozinha. Significa desenvolver uma relação tão rica e profunda consigo mesma que a presença ou a ausência de um homem em sua vida deixa de ser o fator determinante de sua felicidade. Quando uma mulher chega nesse ponto de maturidade psicológica, algo mágico acontece nos seus relacionamentos. Ela para de atrair homens que precisam ser salvos, curados ou educados emocionalmente. Ela para de entrar em dinâmicas triangulares cheias de drama e manipulação. Ao invés disso, ela começa a ressoar com homens que também fizeram seu próprio trabalho interno, que também integraram suas sombras, que também estão conectados com algo maior do que o ego superficial. E nesses encontros entre psiques maduras, o respeito não é algo que precisa ser conquistado ou mantido através de estratégias. Ele simplesmente existe, como o ar que respiram juntos, natural e essencial. A verdade libertadora que aprendi e que quero deixar com você é esta: você não precisa mudar quem você é essencialmente para ser respeitada. Você precisa se tornar mais plenamente quem você já é em essência. Precisa descer às profundezas de sua própria psique, fazer as pazes com seus demônios internos, integrar suas polaridades e emergir como uma mulher inteira, não dividida, não fragmentada, não escondida atrás de máscaras sociais. Quando você faz esse trabalho interno profundo, o respeito dos homens deixa de ser uma preocupação, porque você terá algo muito mais valioso: o respeito de si mesma, baseado no conhecimento verdadeiro de quem você realmente é. Obrigada de coração por ter permanecido aqui até o final dessa reflexão. Se essas palavras despertaram algo em você, se você sente que está no caminho de descobrir dimensões mais profundas da sua própria psique, seria uma honra ter você como parte desta comunidade. Inscreva-se no canal para continuarmos explorando juntas os mistérios da mente humana e os caminhos para uma vida mais consciente e autêntica. Compartilhe nos comentários suas reflexões e experiências com esse processo de integração psicológica. Qual dessas duas atitudes você sente que mais precisa desenvolver agora? A integração da sombra ou a conexão com o self? Sua voz importa aqui e suas perguntas podem se tornar nossos próximos conteúdos. Até breve. E que você continue caminhando com coragem em direção à sua própria totalidade.